Vamos dar início ao nosso segundo dia do seminário Mulheres Mobilizando Memória através da dança, com a mesa Olhares. Então, aqui na mesa nós vamos começar com a Cássia Navas, que é, além de uma pessoa muito querida, é professora do Instituto de Artes, da pós-graduação Artes da Cena, da Unicamp, uma pessoa extremamente atuante na área da dança, curadora, participando sempre de vários festivais por todo o Brasil e no exterior. E a fala da Cássia vai ser dar memória ao corpo e corpo à memória. Então, você quer começar, Cássia? Depois eu apresento uma a uma? Pode ser? Queria agradecer a Gisele e a Diana pelo convite de estar aqui no MMMD e com as minhas colegas, né, a Beth e a Joana, e vocês da dança aqui do Rio de Janeiro. Faz tempo que eu não vim ao Centro Coreográfico da cidade do Rio de Janeiro. É um prazer sempre estar aqui, mais ainda dessa vez que eu estou de fato aqui, porque eu estou morando aqui. Então, eu fiquei pensando um pouco, né, nas topologias da lembrança e do esquecimento, que é o segundo nome dessa fala que eu preparei para vocês, para mim também, de certa maneira, porque a gente sempre prepara as falas para a gente, né, para depois compartilhar. Está aqui, né? Mulheres Mobilizando Memória através da dança. Meu nome é Cássia Navas, eu sou do Programa de Pós-Graduação em Artes da Cena do Instituto de Artes da Unicamp, como a Gisele disse. Quando a Gisele me convidou para falar, eu pensei nesse tema imenso, né, que é Mulheres Mobilizando Memória através da dança, e fiquei pensando que eu estaria agradecida, mas que era, ufa, quanta coisa para a gente pensar. E eu trabalhei e trabalho ainda em muitos circuitos de memória, de documentação, de arquivo, e com teoria e pesquisa de dança. Então, eu falei, fui convidada por isso, apesar de eu não ter uma pesquisa muito grande em relação às questões de gênero, de feminino, de masculino. Talvez, a partir de agora, eu comece a me mobilizar mais nesse sentido. E aí, eu escolhi dar corpo à memória. Eu não vou conseguir olhar para vocês ao mesmo tempo, porque eu não tenho essa impressão e não queria ficar olhando para o PowerPoint. Então, seria 3 pontos. Dar memória ao corpo, dar corpo à memória, e aí eu vou trabalhar com essas topologias da lembrança e do esquecimento, para ser, talvez, a minha contribuição para esse debate em ação que nós faremos até o final de amanhã, domingo. E aí, o que eu propus para ela, enquanto uma ementa, seria isso aqui, que eu vou ler para vocês, mas vocês podem ler aí. Somos o que lembramos, mas também o que esquecemos. A memória sendo constituída pela capacidade que temos de esquecer, fundamental para a sobrevivência. O corpo dos bailarinos é lugar de lembrança e esquecimento, em danças mídias onde se estruturam manifestadamente a sua movimentação à maneira da arte. Mediante possíveis ressignificações sem fim, os rastros do dançado se organizam antes, ao longo e depois de cada espetáculo. Em processo de articulação dos corpos territórios, bailarinos e coreógrafos dão memória ao corpo, podendo construir-se ainda trajetos para uma memória em dança, dando-se corpo à memória, que são esses 3 tópicos, né? Vamos lá. Então, um pouco sobre memória. A gente e aí eu vou estar trabalhando um artigo meu que chama Corpos Territórios em Dança Mídia, o que lembramos, mas também o que esquecemos. A memória é também uma capacidade de esquecer. A gente não pode esquecer que a memória não é só lembrança, mas ela é esquecimento. E essa capacidade de esquecer, que um pesquisador argentino-brasileiro trabalha muito bem, está aí no final, né, da página, é o Ivan Izquierdo, nesse livro Arte de Esquecer, Cérebro, Memória e Esquecimento. Ele trabalha, não se pode esquecer que a memória é também esquecimento. E, portanto, o corpo seria um lugar de lembrança e esquecimento. O corpo é aquilo que a gente recorda, que a gente esquece. Nós somos o que nós lembramos e esquecemos. Mas também, para além disso, nós somos recordados e esquecidos para se tirar um pouco o protagonismo de eu lembro e eu esqueço. Nós somos lembrados e somos esquecidos, também pelo corpo. E pelo corpo é entendido como um todo composto de corpo, mente, espírito e inconsciente. Ou seja, como diria um psicanalista amigo meu, o inconsciente ele não aparece onde nós permitamos que ele apareça. Ele aparece onde ele consente aparecer. Nós não consentimos
o que é lembrado, o que é esquecido. Nós temos até um ponto de volição e de protagonismo, mas esse protagonismo não é uma questão de subjetividade ancorada no ser. Então, o corpo é aquilo que ele recorda e que esquece. Nós somos o que nós esquecemos e recordamos, mas também somos recordados e esquecidos o tempo todo. E o Izquierdo fala isso de uma maneira muito linda. E é muito interessante que um livro, que é mais ou menos pesado para se ler, Cérebro, Memória e Esquecimento, tem esse título inicial da arte de esquecer. Ele considera isso uma arte, ou seja, ele remete a pesquisa dele à questão artística. Bom, e quem é que esquece, lembra e recorda, ou por quem nós somos recordados e esquecidos? Aí tem eu trabalho com o corpo-território, e um corpo-território dos bailarinos como uma estruturação de culturas articuladas. Então, é o que nós temos enquanto corpo, o que nós aprendemos enquanto dança, e os bailarinos especificamente, aquilo que eles fazem, que eles têm nesse território como cultura coreográfica. Então, voltando à questão da memória, que eu estou puxando para aí, esse lugar de memória é construído de lembrança e esquecimento na estruturação e na infraestruturação dessas culturas no plural. Portanto, ele é um corpo-território de identidades, né? É um lugar de concretude da dança, construído por redes de identidades. E para articular um pouco com o tema que me foi proposto, eu fui procurar algumas questões com as quais eu tive contato, principalmente quando eu estava fazendo doutorado, através de uma professora que se chama Samira Chalub, da PUC São Paulo. Então, se ele é um lugar de concretude da dança constituído por redes de identidades, essas identidades também são femininas e masculinas, nas intersecções com outros binômios para pensar-se um pouco a questão da mulher. E a Chalub, num dos poemas dela, ela fez essa... Aí eu não consegui configurar, porque é quase poesia concreta, mas ela opôs mulher-homem, fêmea-macho, feminino-masculino, e nas possíveis inter-relações e inter-significações desses três binômios, que, na verdade, aqui formam uma trilogia de binômios. E também não tem... isso ela analisou depois num trabalho que ela apresentou num congresso em Berkeley, não tem nenhuma prevalência. A gente podia ter posto feminino, fêmea, macho, depois mulher-homem, feminino e masculino antes. Não tem, tanto que eu tomei o cuidado de não colocar 1, 2, 3. Pode entrar por todos os lados. Vamos lá. Nós somos seres da arte a esquecer, todos somos, não são só os bailarinos. Todos nós somos seres da arte de esquecer. E compartilhamos com os bailarinos e com os artistas da cena, porque aqui nós não estamos só entre pessoas da coreografia ou da dança estrito sensu, todos os seres humanos compartilham entre si a arte de esquecer. Os intérpretes, os coreógrafos, os intérpretes coreógrafos, mais recentemente assim denominados, através da sua arte, possuem uma maneira específica de trabalhar esse campo, na composição e recomposição de memória e esquecimento. Inventando, e eu não pus aqui, não grifei em vermelho à toa, mas depois eu vou voltar a isso, inventando e reinventando o novo a partir do esquecido e do lembrado. Só isso. Me deu até uma canseira. Mas é muita coisa, mas é isso que se faz. Mais sobre a arte de esquecer. Voltando um passo atrás, de certa maneira. Nós lembramos e somos lembrados a todo momento. Né? Memórias estão acessíveis e não somente... As memórias estão acessíveis, não necessariamente à tona. Estão acessíveis. Mas elas são somente suprimidas, diferentemente do que a gente acha, por traumas e patologias que podem apagá-los por deterioração ou perda de informação, existindo ainda doenças que bloqueiam a aquisição de informações. Aqui é só um lembrete, tem uma diferença entre a arte de esquecer e o esquecimento propriamente dito. Quer dizer, a arte de esquecer seria lembrança e esquecimento. O esquecimento propriamente dito é diferente. E acontece. E aí, eu vou tomar a liberdade de trabalhar com vocês o que o Ivan Izquierdo trabalha na arte de esquecer sobre 3 tipos de memória. Então, nós temos a memória de trabalho. É aquela com quem a gente lida operacionalmente com a realidade que nos cerca. Por exemplo, se eu ficasse aqui lembrando tudo o que aconteceu desde que eu levantei hoje de manhã aqui no Centro Coreográfico, eu não teria condições de passar para a próxima frase. Assim, quando o bailarino esquece o que acabou de dançar, ele tem que esquecer o que ele acabou de dançar para poder continuar dançando.
Então, isso é memória de trabalho. É o primeiro tipo de memória. Depois, o corpo e os 3 tipos de memória. Memória de curta duração. O que é uma memória de curta duração, segundo o Izquierdo e os cientistas da cognição e os neurocientistas e os psicanalistas que trabalham com memória? Memória de curta duração. As informações ficam presentes à nossa consciência durante algumas horas, transformando-se em memória remota, que é a terceira, depois de um processo de escolha. E nesse processo de escolha que tem a questão da invenção, né, de certa maneira. Como que a gente escolhe as memórias? E a inovação e a originalidade, as questões da autoria. E aqui eu coloco para vocês um parágrafo, que é meu, não é dele, é sobre as danças do pós-moderno. Então, certas danças do pós-moderno podem ser mais bem associadas, é uma hipótese minha, à memória de curta duração, por suas táticas de improvisação coreográfica em work in progress. Quer dizer, na improvisação, a minha hipótese é que essas memórias de curta duração estariam sendo mais acionadas que em outros momentos, ou que em outras formas de linguagem ou formas de dança. E, finalmente, a 3, a memória de longa duração, também chamada de remota. A memória de longa duração, também chamada de remota, é aquela mediante se fixam informações de maneira permanente no cérebro e no corpo. E aí, o parágrafo que eu coloco sobre dança, né, que aí é uma hipótese que eu vim dividir com vocês, mas está um pouco tenuamente esboçada nesse artigo, que eu citei logo no começo, para mim seriam habilidades obtidas a partir de técnicas estruturadas, constituiriam-se, né, na verdade, exemplos de memória remota. E durante toda a modernidade, pós-modernidade contemporânea, né, empreendeu-se um enorme investimento nos processos de modulação dessa memória corporal remota, mediante estratégias metaforicamente denominadas de desconstrução corporal. Então, as memórias de longa duração seriam onde mais eminentemente estariam colocadas as técnicas, os sistemas de formação, as metodologias de formação. E aí a minha reflexão é que durante todo esse longo período, que nem é tão longo assim, mas enfim, vá lá, da modernidade pós-moderna e contemporânea, a gente empreendeu um enorme investimento de modulação dessa memória corporal remota ou de longa duração, né, mediante estratégias metaforicamente denominadas de desconstrução corporal. Porque, como disse o Izquierdo lá atrás, como eu falei, a desconstrução da memória se dá por trauma, ou por acidentes, ou por defeitos genéticos, etc. Tá. Voltando ao corpo-território na dança mime. Então, as maneiras do corpo esquecer e lembrar, de ser lembrado e esquecido, traria a cada dança características do seu artista. E, redundantemente, dos coreógrafos e também, às vezes, dos estilos, né, eu poderia acrescentar. Resultantes de sua experiência individual, corporal, cultural, e profissional. Esse corpo dos bailarinos é um lugar de lembrança e esquecimento, nessas danças mídias, onde se estruturam manifestadamente a sua movimentação à maneira da arte, que não é uma movimentação à maneira do esporte, ou à maneira de outras construções da cultura humana, mas também à maneira da memória, ou ainda das 3 formas da memória, de trabalho, de curta duração e de longa duração. Vamos lá. Voltando ao primeiro item, dar corpo à memória, coreografias. As ressignificações, o que a gente lembra e esquece, são rastros que se espiralando organizam. Uma coisa que a Gisele falou ontem. O que a gente organiza? Né? O que os bailarinos e os coreógrafos organizam? Nessas ressignificações, o que se lembra e esquece. O antes, o agora e o depois. Que até pus entre brackets, aliás, chamei isso colchetes, para ser uma palavra só. Porque os rastros estão muito juntos, o antes e o agora e o depois, quando se dança, a questão da efemeridade da dança, do que fica não somente no corpo de quem dança, mas no corpo de quem assiste, né? Bailarinos e coreógrafos dão memória ao corpo, a partir dela podendo construir-se ainda trajetos de uma memória em dança, ou seja, dando-se corpo à memória, que é o segundo ponto que eu me propus a trabalhar e estou apresentando para vocês. Mas aqui uma questão, antes, para pensar, eu vou fazer 3 alertas para mim mesmo e para todos nós para pensar. E que a partir de uma frase, um pedaço da frase, não sei se vocês estão lembrados, que eu grifei em vermelho. Vou voltar lá. Aqui.
esquecimento. Então, intérpretes coreógrafos através da arte possuem uma maneira específica de trabalhar esse campo na composição e recomposição da memória e esquecimento, inventando e reinventando. Tá. Aí eu passo para cá, que é o primeiro lembrete. Mas é uma questão para pensar. Dentro dos limites de um certo determinismo, né? Então, a gente constrói as danças só do que se lembra e do que se esquece, e sendo que os bancos de dados de lembrança e esquecimento são aqueles que a gente tem, são determinados pela cultura corporal, da dança e coreográfica de cada um. Então, isso sempre me incomodou, assim, mas esse determinismo, né? Dentro dos limites do determinismo, onde um novo, esse momento de iluminação. Aí, nesse artigo, eu vou trabalhar com 2 pesquisadores, uma Laurence Lupe e o Lepec, que se perguntam aonde acontece o diferente, né? Que também pode ser considerado o fruto da autoria, do criador moderno, como a Lupe fala, ou o momento de iluminação dentro desse que tudo é recomposição de lembrança e esquecimento. Isso é uma questão da idade moderna, e não sei se a gente vai carregar para o futuro, mas ainda é uma questão. Quer dizer, entre tudo o que se lembra e tudo o que se esquece, que está constituído no corpo território, aonde a inovação? Né? Aonde a escolha? Aonde o salto? Aonde o aqui e agora? O lumen naturale? Né? Aonde a invenção, mesmo que ela seja mínima? Já que está tudo posto, de certa maneira, que é uma questão interessante para se, talvez, eu acho, por isso eu a trago, para se trabalhar, quando se está trabalhando mobilização de memória. E aí são as relações da memória, no meu entender, novidade mais efemeridade e concretude. Aí eu fiz um primeiro lembrete, que é a questão do novo e inovador frente à redundância e à sensação de um determinismo histórico que pode ser aprisionador. Essa é a segunda. Questões sobre o novo, penúltimo lembrete, eu prometo, eu coloquei até para mim mesma. E aí tem a questão do discurso sobre efemeridade em dança, que todos nós temos, eu acredito, uma familiaridade em escutá-lo. Dança é a arte do efêmero. Se memória é a arte de esquecer, dança é a arte do efêmero, que sempre me incomodou demais, né, porque eu acho que tem uma questão, sempre me pareceu muito concreta, todas as realizações, né, de uma concretude absurda, porque se não fosse concreta, não poderia se dançar nem a mesma coreografia noite após noite. E aí eu fui procurar em Adorno a questão da efemeridade, nesse texto aqui, para uma teoria da obra de arte, em teoria estética, que está no rodapé desse slide, e ele fala que toda a obra é efêmera. Qualquer obra é efêmera. Porque, na verdade, a efemeridade, segundo Adorno, não está na obra, mas nas relações que essa obra estabelece com a plateia. E são sempre novas. Né? Quer dizer, todo mundo estreia todo dia. Lembrete para os programadores de festivais. Todo mundo estreia todo dia, digamos assim. Né? Todo mundo estreia todo dia. Porque a concretude estaria na obra de arte e não nas relações. Estava lá e não nas relações, porque elas são efêmeras. Né? Isso em relação à música, em relação à pintura, às artes plásticas, à concretude de uma escultura de mármore, etc. Sempre, a efemeridade é na mediação. Então, por isso que eu coloco aqui a mediação como um topos, né? Uma topologia da efemeridade da dança. Se é efêmera, essa questão da novidade sempre vai estar posta em si. O lume natural, digamos assim, o que ilumina esse momento de iluminação no Lepec, ou o diferente em si da Lupes, estaria na relação com as plateias, para quem necessariamente os artistas não dirigem os seus pensamentos no ato da criação, mas se eles não dirigem necessariamente o pensamento no ato da criação, a elas está destinada a obra de arte, em princípio, né? Não todas, porque existe muita modulação disso, mas, em princípio, sim. Finalmente, a questão do dar corpo à memória. Né? Porque eu falei, dar memória ao corpo seria uma tarefa que eu vou falar depois, não é uma tarefa, é uma contingência dos artistas da dança. Mas dar corpo à memória, que é dar memória a esse efêmero, qual seria? Aí tem a minha longa carreira de memória em dança, eu trabalhei no IDART, na Rede Estágio, nas revistas, onde todos nós da universidade estamos colocados. Eu acabei de vir desse evento aqui mesmo no Rio de Janeiro, foi só para
discutir revistas de arte, né? Como que a gente grafa o que a gente está fazendo na universidade, em projetos de pesquisa, etc. E quem que está dando corpo à memória, Gisele? Projetos como o seu, né? Que é o MMMD, e o próprio Centro Coreográfico da cidade do Rio de Janeiro é uma instituição que dá corpo à memória da dança, e, portanto, das mulheres que dançam. Porque dar memória ao corpo, isto os artistas estão fazendo, fazem, sempre fizeram. Né? Eles dançam, eles coreografam, eles falam, expressam, apresentam, reapresentam, interpretam. Nos representam. Então, nesse sentido, na praça pública, no debate público, são intelectuais postos a estarem na cena pública em busca da manutenção da vida, do que nos mantém vivos sobre o planeta. Os artistas são atores de uma política no cerne das questões revisitadas da biopolítica. Um debate que se origina, começa a se organizar em torno de Foucault. Última citação, lembrete mesmo. Né? Então, no momento em que as questões corporais afloram, principalmente no que a gente está vivendo no Brasil e no mundo, qual que é o papel de estar dando memória ao corpo e transformando essa memória em representação de grupos ou de pequenos grupos sociais, mas de grupos sociais, da sociedade brasileira como um todo. O MMD, Mulheres, Dança, Mobilização, Memória, me incitou a trazer isso para vocês, com esse nome, Dar Corpo à Memória e Memória ao Corpo, Topologias de Lembrança e Esquecimento. Mas essa inspiração de dar corpo à memória não veio de uma adivinhação, de uma hipótese, de uma abdução. Veio de um evento que eu participei em Porto Alegre, que chamava-se Dar Carne à Memória. E aí sim, eu junto com a questão das mulheres, que foi a celebração de repertório coreográfico da dança contemporânea em Porto Alegre, através das obras de uma das nossas mulheres da dança, que é a Eva Chu. Foi um projeto aprovado pelo prêmio da Funarte Clausiana, em 2009, com curadoria de uma colega nossa da universidade, nossa, eu digo para aquelas que militam na universidade, que já está ficando uma questão de militância, Mônica Dantas, sobre a Ânima Companhia de Dança do Rio Grande do Sul. E eles pegaram essa frase de uma citação da Trisha Brown, que ela diz, e aí eu traduzi do francês, né, de um livro La Danse au XXe siècle, que a criação em dança é a recriação de um impulso liberado. É um ato de dar carne à memória do primeiro ato. E também eu me inspirei nesse nome, me inspirei no dia 29 de abril, que é o Dia Internacional da Dança, mas também no aniversário da Marica Gidali, que é uma das nossas damas e mulheres da dança, que ontem fez 79 anos. 79 anos, gente, do Balé Estágio. Aqui estão as referências e muito obrigada.